Nós estamos ao vivo aqui, 2 horas e 39 minutos. Coppola, recuperação do emprego no Brasil, 2 minutos e 15. Bom, aproveitando o ensejo, agradecer aí essa prestigiosa e maciça audiência. Vamos falar de emprego, porque os nossos espectadores são um pouco mais antenados, devem ter percebido, se não me engano foi na quinta ou na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, né, a nova taxa de desemprego, que é recorde, 14,7%, isso representa cerca de 14 milhões e 800 mil desocupados. Claramente, isso é uma linguagem técnica, certo? Como que o IBGE chega a esses números? É através da PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, né? Então, trata-se, na verdade, de uma projeção estatística feita com base em pesquisas. E ela contempla tanto os trabalhadores informais quanto os trabalhadores formais. O que não é divulgado, muito divulgado na grande imprensa, e que serve como uma métrica complementar e que a gente tem que prestar atenção para ver qual o estágio da evolução da nossa economia. É o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que puxa dados aí do E-Social, puxa dados também do Web Empregador, e a gente consegue formar o saldo líquido de empregos com carteira assinada. Então, surpreendentemente, o mercado de trabalho brasileiro mostrou muita resiliência. Em 2020, ano da pandemia, ainda assim foram 142 mil novos empregos de carteira assinada gerados. Quando a gente traz agora para esse ano, no acumulado até abril, a gente está falando de 957 mil empregos de carteira assinada gerados. Pessoal, isso é muita coisa, né? E a gente tem que olhar com uma atenção especial para esse número, porque o emprego de carteira assinada ou emprego CLT, né, ele é a forma mais burocrática e mais onerosa de fazer uma contratação. Então, ele envolve um processo de decisão por parte do empregador que precisa ser levado em conta. Então, ele demora para voltar nos casos de crise. A gente teve o exemplo, por exemplo, da crise da presidente Dilma Rousseff, em 2015 e 2016, foram extintos 2 milhões e 800 mil empregos CLT, né? E a retomada foi muito mais lenta do que o que está acontecendo agora, e isso associado a outros números macroeconômicos pinta um cenário muito menos pessimista do que o que a gente está acostumado a ver. Muito bem. Kim, 2 minutos e 15 para a gente falar sobre a recuperação do emprego. Bom, quem está vivendo a realidade do dia a dia sabe muito bem que não precisa ser pessimista para você ver a realidade trágica como ela está hoje para a nossa situação econômica. Primeiro, que a principal reforma para a retomada do emprego seria a reforma tributária, que o ministro Paulo Guedes falou há 1 ano e meio que enviaria na semana que vem. A gente está esperando essa semana que vem até hoje. Agora, ele não só diz que não vai enviar na semana que vem, como vai dividir a reforma tributária em 4 partes diferentes e burocráticas. Ou seja, a reforma tributária foi absolutamente jogada no lixo pelo governo Bolsonaro e seria a principal para a gente retomar a nossa economia. A reforma administrativa, que seria a segunda principal, o governo Bolsonaro mandou uma reforma administrativa sem ninguém da elite do funcionalismo público, sem juiz, sem promotor, sem político, e ainda boicota a minha emenda antiprivilégio, que faltam só 30 assinaturas para eu conseguir essa pressão dos parlamentares para eles assinarem, que inclui todas as categorias da elite do funcionalismo público, porque Jair Bolsonaro boicota com a sua base essa emenda que melhoraria e muito a situação das contas públicas do nosso país e também do emprego. E para além disso, ele aumenta o próprio salário e coloca um piso ali de R$39 mil praticamente para aqueles militares que acumulam funções dentro do governo, pagos com o seu dinheiro só para ele dar um aumento de salário para si próprio e para o vice-presidente da República. Além disso, né, o que a gente teve foi o recorde de empregos informais, né, que é o que mostra exatamente o CAGED que o Coppola acabou de citar. E também uma diminuição da renda média, da renda básica de cada um desses novos empregos, ou seja, são pessoas que pararam de procurar os empregos da sua graduação para procurar subempregos e que conseguiram esses empregos agora ao custo do aumento do índice de miséria. Para além disso, né, a gente tem aí inflação recorde desde o Plano Real, IPA nos últimos 12 meses, 50%, IGP 37% nos últimos 12 meses. O governo Bolsonaro ligou a impressora, ligou a máquina de fazer dinheiro, expandiu a oferta monetária em 50% nos últimos 12 meses. Nem Lula, nem Dilma fizeram isso. Acho que nem Ciro Gomes, se virasse sócio da Xerox, faria uma coisa parecida com o que o Bolsonaro está fazendo da desvalorização da nossa moeda. E além disso, o Fundo Monetário Internacional ainda mostrou que os países que mantiveram distanciamento e isolamento social são aqueles que estão recuperando mais rapidamente do pós-pandemia, porque não são as medidas de distanciamento que são recessivas, mas a pandemia em si, que traz insegurança e que faz com que os investimentos fiquem parados, como a gente observou em toda a pandemia da história da humanidade, com o coronavírus não está sendo diferente. Coppola, 1 minuto para sua réplica. Bom, ainda bem que a gente não mora num país tão pessimista quanto o Kim. Ele fala do dólar, ignorando que nos últimos tempos ele sai de 5,70 para 5,20. Bom, ontem ou anteontem, se não me engano, a Bolsa de Valores bateu seu recorde histórico. Isso é um mercado que não tem ideologia precificando os ativos brasileiros.
investindo no Brasil, em última análise. O volume de crédito superior a 4 trilhões e 500 bilhões de reais também é recorde. A arrecadação recorde de impostos. Ora, isso sinaliza a retomada da economia. E não é possível o que eu ouvi falar aqui, quando todos os especialistas, agências internacionais falavam que o PIB brasileiro ia cair 9%, a retração foi de 4%, e essa semana o PIB desse ano já foi revisto da casa de 3% para 4%. Tem gente cravando que vai ser 5%. Então essa é a realidade. Pessoal, vocês têm que se ater a um fato que é o seguinte: desânimo, desesperança são armas de comunicação política. São armas de comunicação política. O que eu quero mostrar aqui é que existe um Brasil que está dando muito certo e que está sendo varrido para debaixo do tapete simplesmente por uma questão de militância. Kim, 1 minuto e 10 segundos. Ilusão, populismo e demagogia também são instrumentos que vendem falsas esperanças para a população e são armas de comunicação política já utilizadas por todo quanto é tipo de líder populista de esquerda e de direita na história do nosso país. Fato é, volume de crédito subsidiado e também recorde de inadimplência. As pessoas não têm condições de pagar as dívidas emitidas durante o período da pandemia, né? E o governo, aliás, fez o Pronamp, que é um dos programas de crédito mais fracassados da história do mundo. Só 5% do orçamento que o Congresso Nacional aprovou para o Pronamp chegou de fato na ponta das empresas, porque o ministro Paulo Guedes obrigou as empresas a manter todos os seus empregos exatamente como eles estavam durante o período da pandemia, até um ano depois. É óbvio que ninguém tem previsibilidade no seu negócio para conseguir pegar empréstimo dessa maneira. E o PIB crescendo 3% ou 4%, 3% é efeito estatístico. Se em todos os trimestres ele crescer 0%, no final das contas o PIB anual cresceu 3%, o que significa que realmente o PIB não cresceu absolutamente nada. É simplesmente crescimento nominal sem crescimento real. É por isso que a gente precisa ir além das manchetes e se ater aos fatos, aos dados, às estatísticas reais dos estudos e ler os estudos por completo. Caio Coppola, sua tréplica, 35 segundos. Até então aos fatos reais, né? A gente está falando o quê? De 1 milhão de empregos com carteira assinada durante a pandemia que o Kim varre para debaixo do tapete, sem falar na contenção de danos, né? Porque por meio da MP 936, do secretário especial da Previdência do Trabalho, o programa BEM, de manutenção do emprego e da renda, né, contemplou mais de 20 milhões de acordos de trabalho. Tem muita gente que está assistindo agora, que está nos assistindo agora, que foi beneficiado por essa flexibilização. Né? A gente está falando o quê? De mais de 1 milhão e 400 mil CNPJs beneficiados, de mais de 9 milhões e 800 mil CPFs beneficiados. Então, trocando em miúdos, 10 milhões de empregos salvos. Kim, para a gente fechar esse tema, 35 segundos. Vamos falar então sobre saldo de medidas provisórias no emprego. MP 1116 e 1117 criaram um rombo para você, para nós, de mais de 70 bilhões de reais que os meus netos vão ter que pagar e eles ainda nem têm pai, né? E para além disso, também a expansão da oferta monetária, que o Caio Coppola absolutamente ignorou, fazendo com que a nossa inflação disparasse. E sobre os dados do CAGED, eu citei que esses novos 1 milhão de empregos foram empregos que estão pagando menos do que aqueles empregos que pagavam previamente. A gente teve uma diminuição na renda per capita de cada uma dessas famílias.